E acho que estamos ao vivo! E estamos vivas, né? Eu Louca! não conta com isso, não. Eu tô... Viva, eu não te garanto, não. Eu não tô garantindo, não. Olha, eu tô um zumbi, né? Um zumbi dos últimos dias, mas estamos aqui, computador funcionando. A partir de amanhã, pretendo voltar às postagens nas redes, as loucuras todas, se tudo der certo. E finalmente, novamente, bem-vinda, deusa Francine Oliveira. Voltei, Aê! voltei. Voltou, seja muito bem-vinda. Obrigada, amor. Eu só volto quando o negócio é polêmico, né? Ah, mas aí aqui tem graça, né? Eu queria falar de fofoca só, gente. Ah, mas a gente pode marcar uma live só de fofoca, imagina que divertido. Porque eu tenho várias. Eu tenho Então, várias. fofocas políticas, né? Nossa, vai render. Vai render muito, cara. Mas assim, vamos dar uma. Deixa eu tirar os pontos da boca, né? Estou Sim. fazendo live de novo com ponto na boca. Tipo, para quem acha que, né, as coisas estavam calmas demais comigo, além do computador, hoje eu fiz cirurgia na boca, só para avisar, mas ainda estou com anestesia, então, por enquanto, está tudo sob controle da anestesia. Então, mas hoje vamos falar sobre o mito da democracia. Vamos falar sobre o circo que está, né, que se formou no nosso país e nos países em geral e que as pessoas ainda acreditam que está rolando algum tipo de direito igual aí, que rola algum tipo pelo menos não estamos vivendo numa ditadura. O pessoal veio com esse papo sem um pingo de consciência do que está ao redor, né? E assim, cara, é uma coisa meio. Porque também não adianta muito a gente falar se a pessoa não quer enxergar. Uhum. E eu acho que o caso é justamente esse: a maioria não quer enxergar. A gente falar, né, sobre isso ser uma manifestação, seja do fascismo, ou uma manifestação do tecnofeudalismo, né, do tecnofascismo, e a pessoa fala assim: não, tá exagerando, tá exagerando. Bom, avisar, a gente pode avisar. Sim. Agora, se você não quer enxergar, eu sinto muito. Continua usando aí a sua inteligência artificial, sua Alexa, né? Sabe até a hora que você vai fazer xixi. Exatamente. E essa questão, esses dias eu postei aqui no canal no YouTube, na parte de postagens mesmo, e coloquei a questão de que a democracia é um mito, né? E aí Uhum. choveu gente dizendo que, mas você é de direita, mas pelo menos a gente não está na ditadura, porque você está exagerando. E quando a gente fala de democracia, eu tenho a sensação que as pessoas acham que se elas votam para presidente de 4 em 4 anos, elas estão garantindo direitos iguais para todo mundo, ou elas estão garantindo algum tipo de representatividade justa. Uhum. Eu não sei assim exatamente qual é que tipo de informação chega nas pessoas quando a gente fala de democracia, porque democracia nunca foi algo justo para todas as pessoas, desde do início desse conceito de democracia, né? Até quando a gente vê Roma, né? Aquela coisa toda, você tem os cidadãos romanos eram cidadãos, mas quem era cidadão romano eram homens específicos da sociedade, não era todo mundo. Então, quando fala em cidadão, já não existe esse negócio de que todo mundo é cidadão. Uhum. Você tem escravizados, você tem mulheres que não são cidadãs, você tem cidadãos que compram o seu direito de cidadania, e isso aí desde o começo da dita democracia. Né? Então, o conceito de democracia em si ele já pressupõe exclusividade, não é? Sim,
E eu acho que nunca houve, na verdade, até quando a gente olha ali na ciência política as diferentes teorias sobre qual seria uma democracia ideal, o que a gente tem também é isso. É uma democracia assim que a elite é que deve governar, as pessoas eruditas é que devem governar, e só que eu acho que a questão aqui é que sempre, né, o que mantém as pessoas acreditando que existe é essa ilusão de escolha. Né, de 4 em 4 anos, elas têm uma ilusão de escolha que para elas é o suficiente, porque essas pessoas são aquelas típicas que não gostam de política, não querem se envolver na política, não querem se envolver nos debates políticos, e para elas é o suficiente ali a cada 4 anos escolher entre 2. Sim. O fato de ter 2 opções, né, já é uma coisa que mostra que não existe opção de fato, né? Sim. E essa questão dessa sensação, né, também tem a ideia de que se eu estou bem, todo mundo está bem. Tipo, simplesmente ignora questões de grupos vulneráveis na sociedade que não têm os mesmos direitos de forma alguma, que não têm as mesmas possibilidades. Acabamos de ver no Rio de Janeiro. Nunca teve democracia para quem é da favela. Essa democracia nunca existiu para essa galera. Não existe acesso a tudo que outras pessoas têm, não existe segurança, a mesma segurança que outras regiões e grupos têm. Não existe liberdade de ir e vir. E aí a gente empaca nessa questão de estamos numa era de informação ou desinformação em relação à realidade? Porque as pessoas parecem que quanto mais expostas nas redes sociais, menos elas estão conscientes da realidade que as cerca, né? Sim, e eu acho que isso é um projeto mesmo. Eu acho que é um projeto justamente de moldar a percepção das pessoas para que elas não se deem conta, né, dessa dominação que a gente está vivendo. Porque a gente aqui nas redes, a gente tem a ilusão de que a gente tem acesso ao mundo inteiro, a todas as informações que estão disponíveis no mundo todo, e a gente pode sonhar em ter absolutamente tudo aqui na tela que está na frente da gente. E no final das contas, a gente é só uma mercadoria. Sim. Porque a cada coisa que a gente acessa, a gente está vendendo. Vendendo não, a gente está assim, doando a nossa alma, entendeu? Para as plataformas. Sim. E eu realmente, eu não sei até que ponto a gente tem algum... A gente não tem um tipo de escolha nesse sentido, né? E aí que tá, que democracia, né? Que tipo de... Porque todos nós agora temos que ser reféns. Por exemplo, eu fiquei 2 dias sem computador. A vida virou de cabeça para baixo. Porque a gente trabalha, a gente inevitavelmente tem que trabalhar com a máquina, com a internet. E aí, quando você pega a máquina, você basicamente percebe que o Google tem você nas suas mãos, com todas as suas senhas, com todas as suas coisas, e é só você estender a mão que ele reconfigura toda a vida para você. Sim, ele tem toda a história da sua vida, tá ali, pronto, ó, apareceu. Exato. E quem é refém de quem aqui? É assustador, guria. É assustador. É demais, é demais. Eu não, sinceramente, e olha que eu mantenho uma certa distância dentro do possível de inteligência artificial. Então eu me recuso a usar ferramentas de inteligência artificial. Eu também. Mas eu sei que tem programas que já tá com ela ali.
Não, é uma merda, porque daqui a pouco o Gemini abre aqui no meu celular, só porque ele está aqui do lado. Exatamente. Você não tem escolha dentro daquilo que está sendo feito. E aí eu queria que você falasse sobre esse termo que você citou agora há pouco, tecnofeudalismo, que eu acho que quando a gente fala de democracia, e aí isso chega a parecer uma teoria da conspiração, mas não é uma teoria da conspiração. E eu queria muito que você falasse sobre isso. Então, cara, eu acho que a forma mais didática e simplificada de falar isso é que, gente, aonde que a gente coloca os nossos sites, aonde que a gente registra os nossos e-mails, são pedaços de terra. Os donos de terra são quem? Microsoft, Google, Apple. Então, assim, a gente depende das plataformas, essas plataformas são as terras que são oferecidas para a gente poder, né, criar dentro delas, para a gente plantar dentro delas. A gente faz aqui a nossa horta, né? Eu tenho a minha hortinha lá no Teleco-Teco, você tem a sua horta aqui, a gente precisa usar o Instagram para poder chamar mais pessoas. Tudo isso, né? Os donos destas terras não somos nós. Exato. A gente não é dono de nada. E muitas vezes, né, agora a própria Microsoft, ela está cada vez mais eliminando essa possibilidade de você salvar as coisas dentro do seu aparelho. Exatamente. Agora o OneDrive está em toda. Então agora a gente está vendo uma obrigação de jogar tudo para a nuvem. Uhum. Então, aí, né, pensando numa analogia bem, bem idiota, mas que, né, para a galera perceber o ponto que está chegando. Uhum. Né? Lembrando do feudalismo, mas vamos pensar no feudalismo de agora, assim, que cada um tem o seu pedaço de terra, e aí o dono lá, né, o senhor feudal, permite que a gente coloque as nossas casinhas ali, ó, nossa casinha, nossa hortinha, e antes a gente, com o pouquinho de grana que a gente faz, a gente comprava o nosso armário para guardar nossas coisas, né? Sim. Com o nosso cadeadinho, a gente comprava um cadeado para fechar no armário. Agora não. Agora a gente guarda no vestiário que é do senhor feudal, no lugar que ele tem ali. Ele mesmo tem um vestiário para a gente guardar as nossas coisas lá. A gente não pode mais guardar na nossa casa. Ele vai fornecer os cadeados. Uhum. A gente escolhe a senha, mas ele que vai fornecer os cadeados. Então tá tudo na mão dele. Isso. E aí, né? A gente teve o caso aí da AWS da Amazon, que sofreu um problema ali. Sim. Gente, tudo entrou fora do ar. Você não conseguia acessar nada. Nem aplicativo de pagamento, que a maioria é hospedado lá, e esse nome, né, já deixa muito evidente que é um pedaço de terra. Sim. Você não conseguia entrar no seu e-mail, você não conseguia usar nenhum dos aplicativos. E aí, uma coisa, né? Eu só quero fazer uma ligação de algo que aconteceu na Coreia do Sul, que deixa tudo mais assustador, é porque um data center lá pegou fogo e não tinha backup. Eita. E aí a gente pensa, né? Tá, a AWS resolveu o problema do data center antigo dela lá, mas se esse data center antigo pega fogo, tem backup? Ou tá tudo lá, naquela localidade? Porque eles não têm transparência. A terra é deles, eles vão gerir a terra como eles quiserem e eles não são obrigados a contar pra gente também. Uhum. E aí? E aí? Cara, é assustador, né? Eu já tô guardando dinheiro embaixo do colchão de novo, gente. É porque aí eu fico pensando, tá, tem toda essa situação que nós estamos reféns. Simultaneamente, tem pessoas que não têm ainda acesso a essas ferramentas. E que são ignoradas pelas pessoas que estão nas redes.
Que quando falam, não, a gente não está numa ditadura, né? Então a gente está bem. Mas quando falam, dão graças a Deus que não estamos numa ditadura, nessa fala, elas estão ignorando grande parcela da população que não tem acesso a essas ferramentas que estão nos escravizando, mas que estão também nos permitindo viver nesse sistema prisional, né, capitalista. E aí, essas pessoas que não têm acesso, que não podem pagar um drive para deixar suas coisas na nuvem, que não podem, que não têm acesso a uma internet boa ou coisa assim, aparelhos bons, e os aparelhos hoje são feitos para quebrar, para você ficar comprando cada vez um aparelho mais caro para dar conta de todas as ferramentas de IA que vão vir junto com os aplicativos, junto com os programas. E essa aqui é uma realidade que já é uma prisão para nós, já é uma escravização para nós, mas é a única realidade que possibilita você estar inserido numa sociedade. E ela não é a realidade de grande parte da população. E essa população está à mercê de quem tem condições de alcançá-la. Quem é que tem condições de alcançá-la? Vamos lembrar do Elon Musk, quando estava no governo Bolsonaro, que fez aquele acordo para mandar Starlink, a internet de satélite dele, para locais ermos na região amazônica. Então, ele vai alcançar essas pessoas. E se ele quiser, né, e o governo permitir, ele chega lá. E aí ele pode escravizar essas pessoas. E aí, no caso, é escravizar no sentido mais literal possível. Né? Eu estou pensando aqui mesmo na parábola do semeador, da Octavia Butler. Não sei se você conhece essa obra. Ah, sim. Nossa. Porque, assim, maravilhoso. Você tem as pessoas que não têm o alcance. Quem são essas pessoas que não têm o alcance? Elas estão jogadas, sabe? Estão aí jogadas nas ruas, vagando, sem conseguir se alimentar, sem conseguir se vestir, sem conseguir fazer nada. E quem consegue alcançá-las são os bilionários. Sim. E aí, como defender que democracia é algo que represente igualdade para todos, possibilidade para todos, recursos ou liberdade para todos. Uma que só essa conversinha aqui de 18 minutos que a gente teve, a gente já viu que não existe liberdade alguma em lugar nenhum. A gente é refém da nossa necessidade. Esse é o capitalismo. A gente vira refém da nossa necessidade. Porque não existe uma forma... Enquanto a gente está nesse sistema, a gente simplesmente não está livre para troca, para apoio mútuo, para liberdade de gerenciamento, autogestão e coisa assim. A gente está escravo. Né? Se eu estiver equivocado falando asneira, pode falar, tá? Porque eu estou pensando, alto aqui, né? Mas deixa eu só ver os comentários aqui, que eu já tenho algumas provocações. Jesus da Shopee, boa noite, Fran, boa noite, doutora Ângela maravilhosa, boa noite, restante dos escravos do sistema. É isso. Tiago, Jesus da Shopee, membro do canal, né? Obrigado por ter me mandado um doce ontem para alegrar minha noite. Jesus da Shopee, cara, é ótimo, né? Sinceramente. Tiago Faria Mello, membro do canal. A Fran está lendo sobre o Vale do Silício, né? Agora a máscara caiu e essa turma tech toda é reacionária, eugênica, darwinista social, e alguns até sonham com regime
de castas sociais. Antes disfarçavam. Eu acho que eles nunca disfarçaram. A gente é que estava se iludindo de que isso era sinônimo de avanço. Uau, olha a tecnologia. Mas eles nunca disfarçaram. Uhum. Inclusive, né, toda a galera aí que a gente chama da máfia do PayPal, que são os principais ali do Vale do Silício, tudo ali, os pais, os avós estavam envolvidos ou com o apartheid ou com o neonazismo. Então, assim, nunca Só disfarçado. se cavocar, acha, né? Nossa! Sobra um. Nossa, Tiago Faria Mello, boa noite a todos. Boa noite, Tiago maravilhoso, sempre presente nas lives. Wellington Barbosa apareceu, boa noite, amando o papo de vocês. Beijo, Wellington. Obrigada pela presença, querido. Em dezembro a gente se encontra, hein? O Wellington vem para o Brasil no fim do ano. Ah, ele vem? Vem. Vai ser. Imagine a hora que nós dois se encontrar. O que vai sair fogos para todo quanto é lado. É o apocalipse. É o apocalipse. A gente vai fazer o apocalipse now aqui. Juliana Helena, maravilhosa, membro do canal. Olá, boa noite, maravilhosa. Saudades de estar mais presente aqui no Espaço das Deusas. Mas estou aqui hoje. Boa live. Obrigada, querida. Sua presença é fantástica. Jesus da Shopee. Eu tenho até medo de guardar dinheiro e moeda cair de vez. Vai guardar ouro? Vai guardar o quê? É assustador pensar que nossa sociedade é tão frágil que pode colapsar a qualquer momento por qualquer oscilação do capitalismo. É assustador, né? Sim, gente, guardem ouro, ainda é um ativo seguro. Ele ficou com medo que você ia citar a Bíblia quando falou da parábola do semeador. Eu falei o título do livro. Imagine, citando a Bíblia. Né? Citando a Bíblia para dar lição sobre feudalismo. Puta que pariu. Nossa. O Jesus da Shopee, o Wellington. Bora beber aqui em casa, Wellington. Quando o Wellington vier aqui para Curitiba, a gente vai juntar com o Jesus da Shopee, porque vai ter bebedeira, com certeza. Mas beleza. Então, quando a gente fala... eu quero cavocar fazer uma provocação assim mais fundinho. Quando a gente fala sobre a questão de segurança pública, por exemplo, como que aconteceu no Rio semana passada, sob esse auspício da segurança pública, né? E quando fala, temos um governo, né, que é do povo, que não sei o quê, e acontece esse tipo de coisa também para provocar, é claro, né? Mas vamos combinar. Não existe um governo de esquerda. Começa por aí, né? Podemos começar por aí, né? Quem acha que existe um governo de esquerda... Primeiro, se esquerda mesmo, não quer nem governo. Se é esquerda, não quer governo nenhum. E aí? Onde está a democracia? Ou é a democracia do cidadão de bem? Então, cara, e falando, né, nesse governo que não é de esquerda, 2026 é o quê? Sabe? Já está aí. A gente tem opção? A gente não tem opção. Alguma, nenhuma, zero. Zero opção. E mesmo que tivesse uma opção, não seria uma opção, né? É o que tem não seria das melhores, mas assim, a gente pensar nessa ideia de que eternamente você tem um mesmo cara e é só esse cara que consegue alguma coisa. Exato. E só consegue porque negocia valor, porque se vende, porque não é esquerda mesmo, né? Porque vende a gente, na verdade, né?
E você acha que a gente está bem só porque a gente não está numa suposta ditadura? Só porque nós não estamos vivendo nos mesmos moldes de 64? É foda, cara. E assim, eu não sei se a gente não está vivendo nos mesmos moldes de 64. Uhum. Eu só acho que mudou a forma de vigilância, que está mais eficaz, né? Sim. E essa é a relação com o tecnofeudalismo, né? Sim. Porque não sente, né, o sistema. Não, sim. E se a gente for olhar, justamente, primeiro, né, que a gente fala em governo, mas vamos pensar assim, a gente tem mesmo governo? Por quê? Quem é que guarda os dados do governo? Quais são as empresas que fornecem os serviços para o gov.br? Com quais empresas o governo tem contrato? Uhum. Mais uma vez, são essas empresas que têm os nossos dados, e não o governo. Sim. E são todas empresas norte-americanas, como a Potiguara Pantera está falando? É só a Oracle. É só a Oracle. A Oracle, que é a mesma que guarda os dados, por exemplo, dos chineses e que vigia os chineses. Uhum. E o dono é trampista. O Wellington Basicamente é a Oracle que fornece os serviços. A gente tem aí, né, alguma coisa fornecida pela Amazon, mas a Oracle é a principal que fornece, que lida com os dados e que fornece a maior parte dos serviços. Sim. Para todos os países, né, na verdade. É aquela sensação de liberdade. Quando uma sensação de governo. Quando as big techs estão todas por trás do engendramento político, né? O Wellington até está falando que eu acho que estamos numa ditadura também, a ditadura da performance, da vigilância digital, do capitalismo de consumo e das big techs. É o que você vive falando nas suas redes, né, Fran? Você grava praticamente vídeos diários exatamente sobre isso. Eu tô fazendo os dossiês, né, sobre os grandes nomes das big techs e tal, mas tem pouco alcance, porque ao mesmo tempo são essas pessoas que controlam as plataformas em que eu posso transmitir as informações. Eu não tenho como transmitir essas informações fora dessas plataformas. E elas vão minando o teu alcance, né? Teu TikTok é Freak Fran também, né? É Freak Fran Oliveira. Gente, sigam a Francine Oliveira lá no TikTok. Tem vídeos praticamente diários ali, tem dossiês das Big Techs. Toda essa construção aqui, Francine tá, anunciando há muito tempo. E tá saindo também no teu canal aqui no YouTube, né? Eu não estou publicando tudo aqui no YouTube, não, tá? A maior parte mais porque eu não dou conta de, sabe? Porque como são muitos vídeos, né? A lógica que opera o telecoteco, né? A lógica de lá requer muitos vídeos. E tem muita coisa que eu falo lá que é só para lá mesmo, que não faz muito sentido eu colocar aqui. Eu estou pensando, talvez, em voltar a publicar aqui no formato daqui, mas o grande problema é que eu não tenho dinheiro para isso. Porque, né, eu preciso de tempo para poder fazer essas gravações. Claro. E aí eu até brinco lá no TikTok, porque isso envolveria eu gravar vídeos para cá, vídeos para o TikTok, e eu trabalho fazendo revisão de texto. A minha memória RAM, ela não é ilimitada. A tua memória RAM.
uma hora esquenta, entendeu? Nem me fale de esquentar. Uma hora esquenta e eu preciso limpar o cache. Uhum, com certeza. Só lembrar, você está com formação agora em ciências políticas, né? Sim, eu fiz a pós em ciência política e também terminei uma pós em jornalismo digital. Massa. Justamente para poder ter ferramentas, né, para lidar com isso. Uhum. Para quem não sabe, Francine Oliveira é doutora também, tá, gente? Só tem doutora aqui na live, tá? Então, tem muito conteúdo mesmo. E basicamente dá uma outra tese do que você está fazendo agora de pesquisa. Pois é, eu tô com medo disso. Quero outro doutorado, não, gente. Eu estou fazendo pesquisa para os sacrifícios humanos. O pessoal está me perturbando para eu publicar a playlist Sacrifícios Humanos, mas haja trabalho, você vai ter que fazer aí, a revisão. Tá vendo? Potiguara Pantera, nós não temos soberania, é isso que sobra. Pois é refém das Big Techs mesmo, né? E assim, uma coisa que, para mim, né, é uma percepção, é que não existe mais país. Né? Se a gente falar tecnicamente, a gente não vive mais com países, nações, não. A gente tem lá as fronteiras bonitinhas, a gente tem as ilusões, né? Uhum. Mas os países, de fato, né? Os reinos, eles são as Big Techs. Inclusive, o governo dos Estados Unidos já está em shutdown, né? Está fechado. O que está rodando lá é isso, né? E eu acredito que ele não vai reabrir. Eu acredito que o Trump está usando isso para fazer um golpe mesmo. Daqui a pouco pode ser que... Porque eu estou vendo muita gente, né, buscar formas de tentar reagir ali, as pessoas mesmo. Só que você vai deixar a galera com fome, porque a galera já está com fome. A galera já está puta. Uhum. A galera vai ficar com raiva, né? E uma hora vai começar a violência, né? Como forma de reação vai acontecer, e é isso que o Trump quer para declarar lá o ato de insurgência. Sim. Então, eu tô com a impressão de que ele cavou esse shutdown como início mesmo de um golpe. Oficialmente falando agora. Sim. Porque já teve shutdown no governo dele anteriormente, né? Sim. Durou, acho que 34 dias. Esse de agora já passou. Sim. E quando a gente vê a entrevista dele, o que ele fala, ele não quer reabrir. Uhum. Você acha que a gente está caminhando para a mesma coisa? Acho, e eu diria que é só uma questão de tempo mesmo, tá? Porque a gente está vendo como o lobby da galera conservadora daqui do Brasil, ele se volta cada vez mais para aqueles que estão no poder nos Estados Unidos. Uhum. Né? A gente tem essa bancada, a Frente Liberal, Frente do Livre Mercado, esqueci o nome, mas essa frente aí que foi formada, né, pelo Kim Kataguiri em 2019, e o que eles estão fazendo é justamente pegar sabe, as ferramentas que estão lá nos Estados Unidos para trazer para cá. Uhum. E na parte, se a gente for pensar, por exemplo, na força policial, já tem uso de ferramentas da Oracle, e eu não... Bom, eu acho que a Palantir ainda não tem um contrato oficial aqui no Brasil. Uhum. Mas estiveram lá, né? Estiveram lá olhando. Os parlamentares daqui estiveram por lá olhando. Sim. E se a gente tiver... Porque eu acho que o grande problema é que as pessoas pensam muito na presidência e esquecem que, pelo que eu vi ali, se tiver mais 3 do PL no Senado, pronto, já tem maioria, acabou. Não interessa qual presidência a gente tenha, isso vai para frente. Porque as articulações estão todas ali. Então, assim, vai acontecer no Brasil, é só uma questão de tempo.
Certo. Tiago Faria Mello, tem uma turma de esquerda que parou conceitualmente na ditadura. É bem isso que Nossa, sim, sim. fazem até cosplay de Che e companhia, autocaricatura, e falam de democracia. Ninguém discute o que vocês estão falando aí. Pois é. É aquela a sensação de que está tudo bem, né? É a sensação de que eles estão fazendo resistência. Uhum. Porque Então, lá... eles têm a ilusão de que são resistência, com 100 mil seguidores no YouTube. Uau, vou gravar um vídeo de resistência para o TikTok. Enquanto isso, a mulherada tá ralando nos movimentos sociais, dando a cara para tapa. E daí, quando a gente fala de mulherada, pronto, feminista! Morreu a erudição. Cara, eu não quero ser erudita também, não. Eu falo palavrão pra caramba pra ser erudita, eu falo palavrão demais. E palavrão é extremamente catártico, tá, gente? Nossa, amo. Recomendo. Tiago Faria Mello, sei lá, meu comentário é mais para a gente refletir sobre a realidade atual e não ficar numa certa nostalgia de luta, sabe? A coisa da nostalgia, o pessoal ainda está se vangloriando por não estarmos nos mesmos moldes quando estamos, como a Francine acabou de falar, num outro tipo velado, outro tipo de menos perceptível, menos sensível, né? E aí, sabe, também é uma coisa também que me incomoda muito, é esse negócio de né, essa ilusão da resistência que a esquerda tem falado de precisamos colocar o povo na rua. Colocar o povo na rua para quê? Para levar tiro, porrada e bomba. Uma galera que não sabe nem aonde estão as câmeras que vão vigiar e que vão reconhecer o rosto de cada um. Eles não sabem lutar contra esses sistemas de vigilância e também querem manifestações assim ultra pacíficas. Vamos segurar cartazinho. Exatamente. Dizendo o que a gente quer, o que a gente não quer, clamando com o nosso cartazinho. Exatamente. O povo na rua hoje em dia não é o mesmo tipo de não requer o mesmo tipo de enfrentamento, né? A realidade justamente. Hoje. A Potiguara Pantera está perguntando se o seu canal da Francine Oliveira, gente, tá aqui, ó. Vou colocar na tela. Freak Fran Oliveira, né? Isso, é esse mesmo. E aí, Angela, é só porque eu ia falar assim, né? Que talvez as pessoas perguntem, mas o que a gente faz? Para de ficar querendo organizar esses movimentos na rua bonito e vamos pensar em estratégias para trabalhar aqui. Uhum. Como lidar com a coisa, como enfrentar Mas acho que a primeira coisa, Fran, não sei se eu posso estar equivocada, mas é não fugir da realidade de que não existe essa tal democracia. Exatamente. Exatamente. Pé no chão, né? Que ficar acabou a democracia e acabou o que existia no passado. Nada nunca vai ser como foi no passado. Cortar esses moldes prontos aí, porque chega de ficar, não, a gente está melhor do que antes, não, a gente não sei o quê, sem olhar no tanto de gente que está morrendo, tanto de gente que não tem as mesmas realidades, e a gente está tudo escravizado, né? Antônio Carlos Silva, membro do canal, boa noite, Ângela Francine, gente amada e querida do espaço das deusas, dos milhões de deusas aqui, né? Seja bem-vindo, querido. Eu só queria colocar um comentário aqui, porque eu acabei de ver que a Potiguar Pantera apontou aqui que existe a ditadura da burguesia. A gente tem que deixar esses conceitos de lado também. Porque a gente se apega muito nesses conceitos de que existe uma burguesia. Gente, não tem. O que tem hoje é senhor feudal da internet, e o que a gente tem ilusão de ser burguesia é uma classe completamente diferente. Importante. A gente precisa sair desse molde. Por quê?
essa sociedade de classes do jeito que a gente entende, né? Uma classe média, classes mais baixas e tal, em algum momento a gente só vai ter milionário e a gente fudido aqui embaixo. Uhum. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas a classe média está cada vez mais pobre. Importante. Cada vez mais não adianta você ter uma especialização, um doutorado, o que quer que seja, você vai ser um vassalo dos senhores feudais aqui. No fim das contas, a gente está repetindo muito discurso antigo de realidade passada, né? Justamente. Isso aí. Lloyd Galdino, gatas, minha internet tá uma M, vou conseguir ver depois o trampo. Deixei o like. Beijos, amo você, Anjo. Beijo, maravilhosa. E olha, a gente tem que começar a prestar atenção nas nossas próprias palavras, na nossa própria linguagem mesmo. Porque a gente se pega repetindo os mesmos discursos e reforçando questões irreais já, que não estão mais acontecendo. Sim. Super corda produtora. Professora, comecei a ler Tecnofeudalismo de Yanis Varoufakis, fala bem sobre esse tema. É esse material que você recomenda? Você Sim, falou eu aquela vez, né? recomendei. O Varoufakis, ele ainda tem uma coisa ali de esquerda mesmo, tá? Ele ainda é um cara que falta ele perceber algumas coisas dessa área que, gente, eu vou ter que falar essa palavra porque também é uma outra coisa que me incomoda na esquerda. O pessoal não acredita em anarcocapitalismo. O termo em si, ele faz sentido? Não, ele não faz sentido. Mas o que a gente tem como movimento anarcocapitalista, esquece os conceitos, tá? Mas esse tipo de movimento, ele é muito forte e, assim, a esquerda precisa saber que ele representa uma ameaça. Até hoje, o que a gente tem, né, são as pessoas diminuindo essa galera. E o Varoufakis, ele diminui um pouco isso também, essas pessoas. Entendeu? E eu acho que, assim, é um bom livro. O Tecnofeudalismo é um ótimo livro. Mas eu acho que como ele vem de uma experiência, né, de um ministro da economia dessa parte, né, progressista de esquerda, ele ainda se apega um pouco a essas ideias. Então, por exemplo, né, ele trata o Bitcoin como se fosse uma bolha. Só uma bolha. E não é mais uma ferramenta de dominação. Só que, assim, o problema é que para a gente entrar nessas ferramentas, né, a gente precisa primeiro conhecer essas ferramentas. E a esquerda não está nem disposta a conhecer essas ferramentas. Sim. E acho que a Lloyd puxou uma coisa que por causa da linguagem que o pessoal está usando no chat, a questão da burguesia, e a ideia, a Lloyd colocou aqui, vocês não acreditam na revolução? Não. Porque aí é uma linguagem muito específica de grupos de esquerda, né? E até esses tempos eu fiz uma postagem sobre a questão do patriarcado, e aí um cara falou assim que que em momento algum eu falo contra a burguesia, que eu falo contra o patriarcado. Isso incomodou ele. E aí, quando a gente fala nessa questão de revolução, a gente vê que esse tipo de discurso ele não tem sustentação na nossa realidade. Pelo menos é a impressão que eu tenho. O que você acha dessa ideia de revolução, Fran? Eu não acredito numa revolução porque justamente a gente não sabe trabalhar revolução nas redes.
Então, eu também acho demais a gente pedir, né, que as pessoas elas aprendam sobre as redes, aprendam toda essa área técnica, essa área de TI, porque não faz parte da nossa realidade, então meio que é uma prisão. Sim. Então, eu não sei. Eu, sinceramente, não tenho resposta para isso. Até porque o movimento que eu estou fazendo é de conhecer tudo isso. É outro contexto, né? Se a gente não conhece ainda tudo isso, como que a gente vai pensar em formas de subverter? Como que a gente vai pensar numa revolução generalizada? Saca? Se a gente não sabe nem como se unir sem esse sistema de vigilância. Exatamente. Tiago, eu tenho um dossiê do Nick Land lá no Telecoteco. Eu estou fazendo. Tiago, você vai adorar o TikTok dessa mulher. Todo dia tem vídeo. Corre lá. Ela tá fazendo um dossiê, mas gigante, né, Fran? Então, porque a gente, justamente porque as pessoas não conhecem, né, as ideias e ainda estão presas nessa coisa de esquerda versus direita, né? E aí eu falo, o Nick Land é um desses caras que não encaixa em nenhum dos dois, nem esquerda nem direita. O cara é um grande agente do caos mesmo. Então, assim, a gente precisa explicar os conceitos básicos primeiro, precisa mostrar para essa galera, olha a cara desse sujeito aqui, ó, olha a cara desse sujeito. E a gente ainda precisa lidar com esse enxame de vespas de extrema-direita. Sim. Fica um analfabetismo político da esquerda e fica as pragas da direita ali. Em cima, né? Porque como é que a gente lida... Se a gente ainda acredita em direita e esquerda, em polarização, já é uma problemática. Se a gente acredita em democracia, é outra problemática. Como é que vai combater a realidade acreditando nesses mitos, acreditando nessas construções falaciosas? Como é que você vai combater a realidade se você não enxerga a realidade? E isso eu acho que foi um trabalho muito bem feito, né, das Big Techs, né, do Vale do Silício. Isso eu acho que foi um trabalho muito bem feito de moldar a nossa percepção a ponto de a gente não conseguir mais enxergar a realidade. Só fica repetindo as formulazinhas. Eu, Tiago Faria Mello aqui, até a questão do trabalho cada vez mais plataformizado e precarizado. Acho muito difícil se organizar em moldes antigos, tipo sindicato. A luta tem que ser a do século XXI. A questão seria como. Tem uma vertente feminista na turma tech, o chamado xenofeminismo. Conhece, Fran? Elas são interessantes no sentido de alternativa contraponto. Me sugeriram outro dia. Cara, eu já ouvi falar assim, mas elas são pouco relevantes até o momento. Saca? Porque não tem muita produção, saca? Para além. Porque o que eu vi até agora? Um discurso que trata de feminismo e que fala de tecnologia. Tá. Mas que não traz nada de, sabe, que o próprio feminismo não traga por si só. Eu não assim, tinha ouvido falar disso. Por exemplo, eu não sei se ela se encaixa nesse movimento, mas o trabalho da Laura Bates é muito interessante, justamente porque ela mostra como, por exemplo, a inteligência artificial está contribuindo para aumentar a misoginia.
Mas o que ela traz também, né, por mais que ela conte assim, as coisas que acontecem, não é algo que a gente já não saiba. Uhum. Sim, isso eu já tenho dados sobre, né? Então, eu não sei, e aí eu até vou procurar depois, eu não sei se elas encontraram alguma forma de justamente subverter isso que a gente está vendo hoje. Uhum. Porque isso, né, esses movimentos a gente encontra em um ou outro, assim, muito pontual, um ou outro artista cyberpunk. Sim. Que vai aí, por exemplo, criar algum tipo de máscara ou algum óculos que vai refletir para as câmeras não captarem o seu rosto, entendeu? E aí é uma parte muito artesanal mesmo. Uhum. Mas fora isso, eu não conheço muito ainda, não. Esse especificamente nem tinha ouvido falar. Quem chegou aqui foi o Danilo. Cheguei, Brasil. Um pouco atrasado, mas cheguei. O importante é isso. Adoro os membros do canal. São os melhores. Gente, o Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros aqui do canal, é a melhor comunidade do YouTube, tá, gente? Só tem gente massa aqui. São só as melhores pessoas, entendeu? Eu me divirto. Edu, cheguei atrasado, antes tarde do que nunca. Já deixei o like. É isso aí, já deixa seu like e já segue Francine Oliveira no YouTube, no TikTok. Já vai maratonar depois dessa live todos os dossiês dela lá no Telecoteco, TikTok, o que seja, porque é importantíssimo que a gente comece a reestruturar os nossos próprios conceitos da realidade. A gente não vai conseguir construir um caminho de subversão sem antes entender em que chão a gente está pisando. Tá, gente? Não tem como. Não tem de jeito nenhum. E aí, quando a gente fala dessa questão de ir para a rua não é suficiente, o ir para a rua não cabe mais na realidade que a gente está. Os grupos vulnerabilizados na sociedade, de que forma você consegue enxergar, ou se você consegue enxergar, né, alguma ideia, desses grupos criarem suas próprias alternativas de resistência fora das redes? Eu acho que essa ainda é a única forma de resistência que tem eficácia. Uhum. Sabe? São desses grupos menores, grupos locais, que acabam criando, né, ali a conexão entre si, uma conexão presente, Uhum. né? Eu acho que ainda talvez seja a única forma, assim, básica de resistência. Uhum. Porque realmente eu tô num momento em que eu não consigo enxergar mais nada, entendeu? Eu tô no momento Mark Fisher da minha vida, não sei se as pessoas aqui conhecem, né, que é do realismo capitalista, porque para ele é mais fácil você acabar com o mundo do que você acabar com o capitalismo. Era mais fácil, né? E aí o que ele fez? Ele acabou consigo mesmo. Uhum. E a gente chega num ponto em que é isso. Que tipo de saída a gente vai ter? Eu não gosto do trabalho muito da Letícia Cesarina, não, tá? Justamente porque ela não tem um conhecimento tecnológico muito amplo e o trabalho dela não é acessível. A escrita dela é extremamente acadêmica, a visão dela sabe, não é tão ampla assim. É bem mais técnica a linguagem dela, com certeza. E eu acho que porque, assim, uma coisa que me incomoda, tá? Como pessoa que trabalha revisando né, o trabalho de acadêmicos ainda. Os acadêmicos que estão pesquisando o âmbito digital não sabem usar as ferramentas digitais. Uhum.
Então, eu fico até... Por isso que eu falo assim, gente, eu não consigo encontrar uma saída, porque às vezes eu estou fazendo um trabalho, o trabalho é o tema, né? A pessoa, ela vai se tornar uma pessoa pós-graduada em jornalismo de dados, mas ela não sabe fazer o básico da programação, da linguagem necessária para fazer a análise de dados. Certo. Uma pessoa que vai fazer uma análise de arquivos digitais não sabe o que são metadados. Então, assim, uma pessoa que faz etnografia digital, mas que não sabe baixar um vídeo de uma... Sabe? Não sabe usar alguma ferramentinha ali para você baixar um vídeo que não era para ser baixado. Então, sabe, a academia está cada vez mais distante da produção de conhecimento, que é útil de fato. Verdade. Porque essas pessoas que são da área de humanidades, elas esquecem que elas precisam conhecer a tecnologia que elas estão estudando e saber mexer nas ferramentas. Não basta elas estudarem essas ferramentas e coletarem ali discursos e dados, se na hora delas entrarem numa ferramenta, elas não sabem navegar por ela. Então, falta letramento digital na área de humanidades. Com certeza. Eu acho que é um outro problema muito sério. E aí a gente volta para aquilo. A gente ainda tem uma galera, né, que é de humanidades e que é da área de esquerda, falando que Bitcoin é esquema de pirâmide. Fazendo chacota do anarcocapitalismo e ignorando o perigo que ele representa. E aí, o que acontece? Da mesma forma que aconteceu com o Bolsonaro, aí depois você vem jornalista de esquerda que faz vídeo aqui para o YouTube, tem canal com, sei lá, não sei quantos, quase 1 milhão de seguidores, fala assim, ai, a gente não viu o Bolsonaro em ascensão. Fazer piada, né? Fica rindo, achando que é... Essa é a atitude geral da esquerda. Fica rindo. Não quis ver. Daí, quando é atropelado... na história o quadro é desolador, com certeza. Boa noite, Roger. Seja bem-vindo. Cara, é desolador, né? Realmente, acho que a palavra é adequada para essa reflexão que a gente está fazendo aqui. Agora, como fazer um letramento adequado? Como fazer uma alfabetização digital e da própria realidade adequada em relação à pesquisa, em relação a fontes, em relação a entender, né, o que está acontecendo antes de querer propor uma revolução, antes de querer propor uma subversão e coisas assim. Eu acho que a gente primeiro precisa partir, né? Tem que partir da esquerda uma certa humildade de entender que a gente está perdendo nessa corrida digital. Sim. Saca? Eu acho que tem que partir dessas pessoas também, e aí a gente entra numa arrogância que é meio histórica, né? Porque como a classe intelectual, a classe intelectualizada, ela é majoritariamente, né, colocada como sendo de esquerda, e as pessoas que falam para muita gente, né, os intelectuais aí que falam para muita gente, ainda são essas pessoas, essa galera vai ter que perceber, falar assim, ó, a gente ainda está aqui dando aula usando PowerPoint, usando a apresentação de PowerPoint, né, para poder falar
da dominação digital. Uhum. E aí? O que mais que eu sei fazer, saca? Eu sei olhar um código para poder entender o que tem dentro desse código. Eu sei olhar metadados de uma imagem para poder descobrir se essa imagem é falsa ou não, porque a qualidade agora está cada vez maior. Como que a gente vai fazer para poder verificar uma falsificação a partir de agora? O que eu preciso aprender sobre as ferramentas de investigação, de fontes de dados abertos. Uhum. Porque tem certas coisas que são básicas para o mundo digital de hoje que essas pessoas não sabem usar ainda e não fazem questão de saber. É isso, não fazem questão. E fica só na linguagem do deboche. Justamente. Então, você tem, por exemplo, você tem um grupo forte de anarcocapitalistas que são altamente letrados em cibersegurança. Uhum. É essa galera que controla a segurança das redes, a segurança das empresas. Então, na sua empresa, você vai precisar contratar um desses. Então, assim, essas pessoas, por exemplo, que são influenciadores da esquerda, têm que se perguntar: eu tenho alguém trabalhando para mim que é responsável pela minha cibersegurança? Eu tenho alguém que faz essa verificação de vigilância mesmo, né? Se tem intrusos no aquele produto, sei lá, o produto que eu estou lançando, tem alguém que cuida disso para mim? Quem que é essa pessoa e quais que são as ideias que estão na cabeça dela? Porque essa base, né, essa base da tecnologia, os indivíduos mesmo que estão trabalhando hoje com tecnologia, programador, técnico em informática, sabe, técnico em celular, essa galera toda, ela está sendo facilmente cooptada por esse anarcocapitalismo, que é basicamente um capitalismo do sonho tecnológico. Uhum. Que, sei lá, se a galera que ainda precisa, né, de uma linguagem mais antiga, são os operários das big techs. Uhum. Para essa galera toda, o anarcocapitalismo é a melhor solução que você pode pensar. E até hoje a galera da esquerda não tem a humildade de perceber isso. Fica fazendo piadinha. Não vai trocar ideia com um carinha lá, por exemplo, que perdeu dinheiro em Bitcoin, está desesperado, mas está procurando uma criptomoeda para comprar. Uhum. Essas pessoas, elas são completamente ignoradas, sabe, pela esquerda dominante hoje. Pela esquerda Sim. Em geral, na verdade. Completamente. Então, assim, porque eu acho que a gente precisa procurar entender também qual é a ideia que está na cabeça dessa galera, por que é tão atraente para eles essa lorota do anarcocapitalismo. Porque, assim, a gente, né, todo mundo que fala sobre isso acaba sendo feito alvo de chacota, mas faz muito sentido para eles. Por isso que coopta, né? Tá. E eu tenho até uma live que eu cheguei a fazer há um bom tempo, né, no meu YouTube aqui mesmo, que eu explico como que funciona blockchain, como que funciona Bitcoin, falo um pouco dessas ideias. Sim.
Quando eu vi o seu vídeo sobre criptomoeda, me ajudou muito a perceber alguns equívocos meus mesmo em relação a essas questões. Ó, gente, eu vou colocar aqui na tela o canal da Fran. Vão lá maratonar os vídeos, tá, gente? É importante. Já tem aulas básicas no canal dela. Tá? Cláudia Antonieta, boa noite a todos, todas e todos. Atrasada, mas presente. Amiga, você é rainha. Rainha nunca está atrasada, tá? Pode chegar a hora que quiser. Exatamente. Cláudia Antonieta, professora Angela Francine, enorme prazer. Obrigada, querida, membra do canal. Marcos Silva, boa noite. Estou aqui quietinho, só ouvindo e aprendendo. Tamo junto, Marcos. É isso aí. Tiago Faria Mello, e ainda tem a lógica do influencer, né? Acho um oxímoro. Se é de esquerda, não é influencer. A Ângela, eu considero uma militante, professora moda antiga. Isso aqui é um shopping e não uma ágora. Eu sei, eu não consigo ser influencer, né? E é por isso que eu também não tenho todo o recurso que eu precisava. Mas hoje em dia, o que está se espalhando? Esses debates de 20 contra 1. Nossa. Cara, aquilo. O que é aquilo, Fran? Nossa, aquilo me dá um. Ah! Que agonia. Até arrepio de lembrar. Fico agonia. Eu vou ficando irritada quando eu assisto aquilo. Tipo, o que aquilo produz de fato? Para mim, é só o hype. Porque ali ninguém vai sair convencido de nada. Exato. Nada e você mesmo. Ainda tem uma galera que vai sem qualquer preparo e ajuda a criar conteúdo e material para a extrema-direita. Exatamente. Debate serve para isso, para você gerar conteúdo para o outro conseguir engajar. E falar que te destroçou. Uhum. Não presta entrar nessa lógica, mas tem gente de canal grande indo em podcast masculinista para ganhar like. Para conseguir o espaço, né? Então, cara, mas aí também eu vou ter que dar o braço a torcer para o Jones Manuel. Porque o que ele conseguiu fazer no podcast, aquele Três Irmãos, que era um podcast de extrema-direita, mas que agora ele de alguma forma conseguiu se infiltrar ali. Saca? Mas, velho, não tem como você querer que todo mundo faça esse trabalho. Não dá. Sabe? E ele conseguiu se infiltrar ali porque ele tem algumas coisas em comum com aqueles caras. Também tem isso. Uhum. Senão ele nem entrava. Isso é fato. Moacir Malta, oi, chegando agora, vou aprender um pouco com a Ângela. Obrigada, querido. Seja bem-vindo. Danilo, olha, eu sou professor de escola estadual e uma aluna me perguntou sobre os debates. Eu penso que esses debates ajudam no sentido de buscar conhecimentos diferentes e pensar para além da bolha. Na verdade, o que esses debates eles servem para fazer a pessoa ficar mais ainda na bolha que ela está. O que esse debate, na verdade, ele serve para reforçar as câmaras de eco, as câmaras de ressonância, em que a pessoa... Porque todo mundo vai assistir aquilo já com uma ideia prévia. Então, todo mundo assiste aquilo ali e o que confirmar as ideias que ela tinha é o que ela vai achar de interessante, de mais interessante. Que é a lógica das redes hoje. Só vai buscar o semelhante, vai buscar o reflexo, o eco. E, assim, a questão de buscar conhecimento diferente, até que ponto ali tem construção de conhecimento? Porque o que tem, na verdade, é a validação do que é falso, do que é revisionismo, do que é negacionismo.
Exato, conhecimento, né? Aí a gente tem que entrar no que é conhecimento, né? É. Nossa, esses debates que eu estou vendo, e é claro, dá hype, dá visualização, o pessoal está usando para aumentar o engajamento nas redes, porque debate, gente, debate é isso que acontece, não é uma construção de conhecimento ali. Ali tem mais um bate-boca. E depois o pessoal sai fazendo os recortes, né? Para gerar o engajamento. Tem que pensar, né? Tem que pensar na questão de o quão raso a gente quer manter o discurso. Aí. Tem uma galera que se treinou muito bem para participar desses debates, né? Uhum. Que foi capaz aí de focar numa performance para debate. Mas eu me pergunto até que ponto essas pessoas têm alcance para além do próprio público dela. Exato. Justamente porque fulano de tal vai assistir e vai falar, olha, eu vou assistir por causa desse sujeito aqui. Vou assistir porque eu gosto dele. Quem não gosta vai continuar não gostando. Sair de bolha, não sei se rola nessa situação. Dificilmente. Porque aí envolve muito essa questão de quem quer aprender, quem quer se expor, quem quer questionar a si mesmo, né? Tem toda uma predisposição necessária ali para acontecer alguma mudança. Sem contar você validar certas coisas, como eu disse, você vai validar um revisionismo como se fosse um argumento, né? Como se fosse Exato. algo a ser colocado de fato em um debate, a ser aceito em um debate. E eu estou lembrando aqui que essa cena não sai da minha cabeça de um jornalista, eu não vou lembrar o nome dele, mas esse jornalista, ele é estadunidense, de origem indiana, os pais dele são indianos. Uhum. E ele estava debatendo com pessoas MAGA, né, com trumpistas, e um dos caras ali, ele estava debatendo e tal, aí o cara, esse jornalista indiano, perguntou pro cara, então eu posso te chamar de nazista? Ele falou assim, sinceramente, eu não ligo de você me chamar de nazista. E aí o indiano continuou perguntando, e uma hora ele falou, tá, então você é fascista? E o cara, ele riu, assentindo, rindo, eu sou. Morrendo de rir, todo mundo que estava ali, teve uns até que bateram palma para ele. Então, a ideia você, sabe, é passível de debate isso. E aí, quando esse jornalista indiano falou, indo-americano, né, que a gente chama, quando ele falou, eu não debato com fascista, ele que saiu como radical. Exato. A própria noção do que é um argumento cai por terra nesses debates. O que é aceitável no discurso, o que é no diálogo, o que é um argumento de fato. Aí tem coisas até que eu já pontuei em lives aqui, o que você pode usar como fonte, o que é uma fonte. E então, nesses debates você perde completamente essas estruturas. Então está formando pessoas que acham que qualquer coisa é válida, qualquer coisa é argumento, que opinião é a mesma coisa que intolerância. Né? Tudo é opinião também, né? Tudo. Hoje em dia. Exatamente. Então, perde qualquer parâmetro ali. Não tem como escapar dessa. Então, veja como a gente precisa construir no básico, né? Até quando eu pensei nessa live, eu pensei, nossa, a gente vai falar de coisas muito básicas. Porque falar do mito da democracia é perceber o quanto os nossos próprios conceitos estão frágeis diante da realidade. Não, a gente precisa agora ter essa humildade para
se questionar e trabalhar essa aprendizagem e esse posicionamento, né? Eu acho que a gente tem que começar por aí. A gente precisa de conceitos novos para começar a moldar a nossa própria percepção do que está acontecendo. A nossa percepção do que está acontecendo, ela não está devidamente formada, sabe? Você pode não querer também, aí é um direito seu e eu entendo. Assim, a gente não está aqui para doutrinar ninguém, a gente está expondo para quem quer, né? Se juntar aí, estamos aí, aprendendo, construindo, e levando na cabeça para aprender também, que a gente não é nova. Nossa, realmente. A idade pesa nessas horas, né? A gente chega uma hora que é muita adaptação. Sim. Adaptação, e também a gente tem que dar o braço a torcer que existe um processo de emburrecimento generalizado. E para sair dele, a gente precisa fazer muito esforço. Nada é muito simples aí, pessoal. Mas não temos mais perguntas. Você quer fazer mais alguma colocação, Fran? Não, eu acho que eu já acabei com a noite de vocês o suficiente. Tá todo mundo, né? Pensativo agora. Né? Agora tá todo mundo... Nossa Senhora! E, olha, aqui no canal a gente está passando por uma fase de rever questões, né? Inclusive, sexta-feira, às 19 horas, vamos ter a 5ª live da playlist A Invenção do Antigo Israel, em que a gente está mostrando o silenciamento da história palestina. A playlist já está disponível, eu estou traduzindo esse material para vocês. 4 capítulos já estão na playlist. Sexta-feira agora é o 5º capítulo, gente. Já acabei com a noite de vocês, é muito bom. Assim, a gente precisa começar a questionar os nossos próprios conceitos, aquilo que a gente tem como certo, aquilo que a gente simplesmente acha que já sabe, e começar a verificar a realidade. Um monte de gente aparece nas lives dessa playlist, A Invenção do Antigo Israel, falando: é claro que Israel foi um reino, é claro que teve um império, é claro que não sei o quê. É claro para quem? Aonde que está a evidência? Né? Aí, quando a gente cavoca um pouquinho, já percebe que não tem argumento ali. Isso se reflete em toda a nossa realidade, gente. E, olha, Tiago Faria Mello, pena que a Sueli não pôde participar. Ela também fazendo intervenções e arrasar, com certeza. Realmente. Sueli faz sempre falta, mas ela tá ali lutando, tá nas batalhas. Nossa! Olha, uma hora a gente reúne a galera toda aqui do barulho, né? Se a deusa quiser, a gente vai conseguir reunir todo mundo novamente. Mas, assim, sigam Sueli Feliziane, sigam a Bibliopreta, apoiem a Bibliopreta, sigam Francine Oliveira, Jussara Cardoso. A gente tá ali na luta, ralando e construindo e lutando. Eu agradeço demais a presença de vocês nessa live, os comentários. Fran, é uma honra te receber nesse canal. É uma honra estar aqui. Eu sou sua fã e, assim, estou aprendendo a cada dia com você, assim, extasiada com o seu conteúdo. Não sei, você ainda tem planos de trabalhar com segurança digital e questões assim? Como é que tá essas questões? Sim, eu estou fazendo todos os treinamentos que eu posso em segurança digital, até por causa dessa questão, dessa lacuna que existe. Massa. Né, na esquerda. Inclusive, gente, eu presto serviços, se vocês quiserem, para tirar o nome da empresa de vocês da internet, se tiver precisando. Faço também investigações
de pessoas e empresas que vocês precisam de algumas informações aí para saber, Tia Fran faz, viu? Fica ligado aí, pessoal. Contrata essa mulher aqui, que é a nossa ponta de lança aqui. E eu espero que eu consiga também, assim, porque como eu sou uma pessoa só, eu não tenho como produzir tanta coisa, né? Ah lá, o Gemini aqui, ó, já enchendo o saco. Não te chamei, caralho, sai daí. Olha. Mas, assim, eu espero, em breve, lançar também conteúdo de letramento digital. Massa. Está nos meus planos também, eu só preciso aí me organizar, né? Uhum. E aí tem que. É que nem a gente faz aqui também no computador, gente. Tem hora que tem que limpar a memória cache, né? Dar uma esfriada, aí reinicia. Instala o Windows. Reinstala, formata. Mas eu pretendo sim, porque eu tenho que ver também quais são as lacunas principais, por onde começar. Uhum. Mas, como eu disse, eu tenho um conteúdo explicando aí quem tiver interesse em conhecer o que é uma blockchain, por exemplo. Né? Eu tenho conteúdo falando sobre algoritmos. E espero em breve aí começar nessa parte também. Segurança digital, gente, é importantíssimo. E a gente precisa começar a se letrar, né? Cláudia Antonieta, se ainda der tempo para perícia médica, pode usar imagens de rede social para deslegitimar atestados e laudos? Olha, depende muito de para qual fim é a perícia. Porque se está nas redes sociais, pode usar, tá? A LGPD permite que o perito use. Só que o que eu não sei é em qual, como que essa pessoa da perícia vai usar, porque você precisa ter uma forma de registrar e demonstrar o momento em que aquilo foi coletado. Então, por exemplo, para a gente transformar uma conversa de WhatsApp em documento, prova, você precisa ir no cartório para poder formalizar. Uma pessoa, o cara lá no cartório, ele tem que, sabe, fazer aquela ata mostrando que você chegou lá com os. Então, assim, você chegou lá, mostrou para ele, ele viu e está de acordo e não sei o que, ele faz uma ata formalizando. A questão da perícia médica, primeiro, né, tem isso de será que o perito ele faz isso, ele vai fazer isso? Ele vai usar as ferramentas necessárias para validar aquela imagem? Porque uma imagem só não quer dizer nada. Uhum. A não ser que você extraia dela também os dados, os metadados, e a pessoa, né, que vai receber também, ela tem que aceitar. Porque tem juiz que aceita, tem juiz que não aceita. Sim. Mas que pode usar, pode. A que ponto chegamos, né? Uma colega teve sua depressão deslegitimada porque postou fotos fazendo trilhas terapêuticas e indo à praia. Então, mas aí a pessoa da perícia médica usou e isso foi para quê? Foi para fins de emprego, de trabalho? Porque aí, no caso, né, o empregador ele vai sempre dar preferência para ferrar a pessoa que está trabalhando. Então... Exato. O que puderem ferrar, eles ferram, cara. Sim, então. Professora. Então. E, gente, não postem essas fotos em redes sociais de forma aberta, tá? Não postem essas fotos abertamente. Tenha um perfil privado, tá? Para postar essas coisas. E também não poste no dia em que você fez. Não poste aonde você está. Tipo assim, cheguei no restaurante, tira a foto e publica. Não. Não faça isso, por favor. Deixa para publicar à noite. Você tirou a foto à tarde, tirou a foto durante o dia. Quando você estiver em outro lugar, que não naquele, você publica. E feche o seu perfil. Tenha um perfil privado só para os conhecidos. Não tenha um perfil aberto. A gente tem que começar a se proteger, né? Com certeza. Porque se está aberto, o perito pode pegar.
Pode pegar e pode usar. Obrigado, Fran, por esse atendimento aí ao vivo. Gente, contratem Francine Oliveira para revisar seus textos para sua segurança digital, tá? Só coisa boa, importante. E vamos nos letrar na nossa segurança também, nas nossas redes e nos proteger, né? Ó, obrigado, Isso. Fran. Beijo, Cláudia. Maravilhosa. Beijo para Clarinha também, tá, querida? Estamos torcendo por ela lá, tá? E, ó, gente, não percam as lives. Olha o aviso. Olha o aviso. Coloquei uma playlist nesse canal explanando a minha tese capítulo a capítulo. Gente, eu sou uma mãe, tá? Para vocês. Vamos combinar. Abri uma playlist sobre a Yaxerá Loruhamá. E é importante, claro, eu não vou explanar página por página, eu vou explanar conceitos, os trechos. Claro que na tese, em formato de livro, você vai ter inúmeras páginas para cada item que eu vou falar, mas é importante que você saiba que você já pode acessar a playlist. Pretendo até o fim de semana colocar toda a playlist, né? Falta o terceiro capítulo e a conclusão, mas até o segundo capítulo já está explanadinho. Você pode adquirir o seu exemplar e estudar junto comigo agora na playlist. Olha que maravilha. Então, aproveitem, tá bem? Importantíssimo. Tenho ainda 15 exemplares do novo livro, tá? Para uma reflexão nos estudos sobre a deusa. Não sei se chegou seu exemplar já, Fran. Aí? Eu chegou, tá aqui até para eu ler esse final de semana, eu estava pretendendo pegar. Divirta-se! Divirta-se. Tem os últimos 15 exemplares, hein, gente? A tiragem, né, foi 100 exemplares, só temos 15. Então, se você ainda quer adquirir, você tem que aproveitar, porque eu não tenho como garantir sem você aproveitar o seu exemplar, beleza? E sexta-feira nos vemos na live às 19 horas, a invenção do antigo Israel, tá? Capítulo 5. O Tiago Faria Mello, excelente conversa. Obrigada, Tiago. Francine, querida, deusa maravilhosa, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação, por ter aceitado esse convite. Fique à vontade para falar com as pessoas. Eu agradeço o convite. É um prazer sempre estar com você, por mais que eu seja a que estraga o rolê, a que pesa o clima, né? Alguém tem que fazer isso. Mas eu agradeço demais pelo convite e espero, assim, né, ter abrido um pouco os olhos e a cabeça de vocês para a merda que está acontecendo. Desculpa, gente. Eu já vi que a minha função é pesar o rolê. Vocês vão ver minha cara aqui, vocês vão falar, ih, lá vem, ó. Lá vem. É isso. Vou ter que aceitar. Nós que... Mas, olha, você faz maravilhosamente bem, viu? Você é muito boa em tudo que você faz, mulher. De verdade. Júnior Pereira, ó, boa noite, deusas. O meu chegou, minha deusa, já li 2 vezes. Que bom, fico muito feliz. A Juliana Helena aí, babado. curtindo. O tema é babado. Sim, muito obrigada a vocês. Obrigada, querido. Abração, viu, Júnior? Só gente massa nessa live. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. E nos vemos, então, na sexta-feira. Sigam Francine Oliveira. E muito obrigada pela presença. Já curte, já compartilha e assiste essa live com a galera. Manda essa live no grupo da família lá para dar uma chacoalhada, só para dizer, né? Não vou ficar aqui sozinho nessa. E vamos fazer aqui, um barulho. Eu não vou sofrer sozinho, não. É isso. Vamos fazer um barulho com as lives aqui do canal, gente. Importantíssimo. E qualquer coisa, manda um e-mail, pessoal, que estamos aqui. Beijo para vocês, gente. Até sexta-feira. E vão torcendo aí para esse computador continuar funcionando, que tá lindo. Não é? Vamos fazer um círculo de oração aqui. Eita! Nossa, depois de tudo que a gente falou, ainda vem pedir círculo de oração, né? Já era. Ai, cara.